Boa noite para você que está em casa, a paz do Senhor. Boa noite, pessoal, a paz do Senhor. Aí não é um tema meio complicado de se falar, né, a respeito de família. Até mesmo porque quando a gente fala de família, né, principalmente eu, né, a palavra do Senhor acaba primeiro, como sempre, né, ela tem que fazer parte em mim para depois fazer parte em você. Tá? Ela primeiro tem que falar comigo para depois falar com você. Tá? E a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Preste bem atenção. Pois o marido tem autoridade sobre a sua esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a sua esposa deve ser em tudo ao seu marido. Tá? Mas não para por aí. Agora, marido, agora, nosso amado idolatrado, salve, salve, querido Johnny, né, casou recentemente, glória a Deus, né, Deus te abençoe. Diz assim: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, levando-a como água e purificando com a sua palavra. Ele fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura, perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama ao seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para unir-se com a sua esposa, e com dois se tornam um só. E versículo 33 diz assim: mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar ao seu marido. Tá? Nos dias de hoje a gente tem falado tem ouvido sobre cuidado com a própria saúde. Tá, mas a gente se esquece de tomar cuidado não só com a nossa saúde pessoal. A gente se esquece de tomar cuidado com a saúde dos que estão vivendo dentro de casa conosco. Eu, como marido, eu tenho que cuidar da saúde da minha esposa, física, mental, espiritual. A minha esposa tem que cuidar da minha saúde física, mental, espiritual. Eu, como cabeça da casa, eu, como marido, eu tenho que fazer com que a minha esposa se sinta feliz o tempo todo? Sim, tem. Mas eu tenho que fazer com que ela se sinta, acima de tudo, suprida, protegida e amada. E é isso que a gente tem esquecido. E é isso que a gente, como marido, muitas vezes não temos feito. E o que acaba acontecendo? Daqui a pouco, a mulher ela fica emburrada, ela fica de bico, ela fica pelo canto triste. Aí a gente chega com a cara mais lavada do mundo e pergunta: o que houve, meu bem? Você está chateado comigo? Pô, eu já cansei de fazer isso. Já cansei de fazer isso. Mas, quando você reconhece que você errou, quando você reconhece que você pisou na bola, você vai orar, vai buscar em Deus orientação, para que Deus te dê estratégias para você contornar a situação e fazer com que a sua esposa fique feliz contigo, beleza. Você é o cara. Você vai fazer o quê? 3 passos. 3 regrinhas básicas
para que um casamento seja show de bola? 3 passos, só 3. Primeiro, o homem, ele tem que estar com a sua vida firmada em Deus. Primeiro passo. Segundo passo, ele tem que ter a palavra como seu manual, como a sua bússola, como a sua orientação. Por quê? A palavra do Senhor diz que a sua palavra é escudo e broquel. Ou seja, o que é o escudo? A sapata da casa é o Senhor. O escudo é a palavra, é a parede. E você como marido, eu como marido, Johnny como marido, Ramiro como marido, nós temos que ser o telhado, a cobertura espiritual da nossa esposa. Porque, como disse aqui, esposa, obedeça ao seu marido, ou seja, esposa, se coloque debaixo da orientação do seu marido. E se colocar debaixo da orientação do marido é o quê? Se colocar debaixo da proteção do marido. Ixi. E aí? Como é que a gente fica? Como é que você fica? Como é que eu fico? A gente tem que pensar bastante, porque a gente está tão automatizado a ver a esposa só quando chega em casa de noite. A esposa está tão automatizada a ver o marido somente de noite quando ele chega ou quando ela chega, sabe? Ficou tudo muito mecânico, ficou tudo muito, como é que eu posso dizer? Ficou tudo muito áspero. Quando a gente casa, ou melhor, quando a gente namora, logo no começo vem aquela paixão, vem aquele desejo, aquele amor todo. Quando a gente noiva, a gente cria aquela expectativa para o casamento. Quando a gente casa, nos primeiros dias, primeiros meses, primeiros anos, são tudo flores. Mas, por que a gente não pode fazer com que esse período dos primeiros meses e primeiros anos seja para a vida toda? Me responda você. Eu estou respondendo para mim. Essa palavra aqui, ela está me vindo com uma burdoada danada. Por quê? Muitas vezes eu faço isso. Eu ajo muito no automático. E é isso que essa palavra hoje, antes de falar contigo, ela está falando comigo. Ivan, sai do automático. Ivan, sai do piloto automático. Seja menos áspero. Porque esse tempo em que a gente está em casa, a esposa está olhando o tempo todo para você, a esposa está olhando o tempo todo para mim, eu estou olhando o tempo todo para ela, ela está olhando o tempo todo para você. Aquela paciência que a gente tem quando chega do trabalho, porque a gente só olha algumas horas, né? Agora não, a gente está olhando o dia inteiro. A gente está passando o dia inteiro com a esposa. A esposa está passando o dia inteiro com o marido. Para quem tem filho, os filhos estão passando o tempo todo com os pais. E vocês veem aí pela televisão, tá todo mundo de cabelo em pé, de cabelo branco, arrancando os cabelos, porque não sabem o que fazer com seus filhos em casa. Ou seja, aquela brincadeira que a gente, às vezes, senta na rodinha dos amigos para lembrar. Nossa, eu brincava de queimado, eu brincava de amarelinha, brincava de dedanha, brincava... Por que você não faz isso com o seu filho? Porque você, pai, você, marido, não pega a sua família e vai brincar. Tira um momento para brincar com eles. Tira um momento para conversar com eles. Tira um momento para ouvir. Sabe, muitas vezes só ouvir enche o saco? Enche bastante, mas é necessário. Por quê? Deus é o teu suporte. A palavra é a tua proteção. Você é a proteção da sua família. Eu sou a proteção da minha família. Eu sou a proteção da minha casa. A palavra diz bem clara que o homem é o cabeça do lar, é o que pensa. A mulher, a esposa, ela tem
o ministério de edificar a casa. A palavra diz: a mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola com as suas próprias mãos a destrói. E o que a gente muitas vezes tem visto são famílias destroçadas, famílias destruídas, famílias arruinadas, muitas vezes por causa de quê? Uma palavra. A gente tem cabeça quente? Deus do céu. Eu tenho uma mistura danada no meu sangue. Eu sou carioca. Sou capixaba, porque minha mãe é capixaba. Meu avô é italiano. Minha avó é espanhola. E aí? Eu tenho um sangue completamente de um vulcão. Mas muitas vezes eu chego para minha esposa e falo: meu bem, vamos fazer um favor para nós dois? Vamos ficar quietinho? Tá? Deixa eu ir lá pro quarto. Ama! Só um minutinho. Depois a gente conversa. A gente não está querendo recuar. A gente muitas vezes quer, não, porque eu não levo desaforo para casa. Pá. Muitas vezes a gente tem que fechar o bico, calar a boca, ficar quieto. Porque senão, quem vai entrar no circuito vai ser Satanás. E quando Satanás entra no circuito, ele arrebenta tudo. Então, eu vou falar para vocês a mesma coisa que eu falei para o meu amigo. É você e sua esposa, e deixe que o Espírito Santo entre no meio, porque um cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. E se você quer que o seu cordão seja igual a nylon, faz uma dobra de nylon só para você ver se você consegue arrebentar. Não consegue. Não consegue. Se você quer ser igual a nylon, se você quer ser igual a barbante, quando junta ninguém consegue arrebentar, uma resma de folhas todas juntas você não consegue rasgar, coloque o Espírito Santo de Deus no meio do seu casamento. Coloque o Espírito Santo de Deus no meio da sua vida e faça com que o Espírito Santo de Deus te oriente. Porque quando você é orientado pelo Espírito, queridão, é tiro e queda. Sabe o que você faz? Você nunca perde. Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele entra na sua vida, quando ele entra na minha vida, quando ele entra na nossa vida, ele faz de tudo para que tudo dê certo. Mas só que muitas vezes nós, como seres humanos, a gente é tão tupetudo que a gente fala: não precisa disso não. Mas só que Deus, como é educado, bondoso, carinhoso, ele dá tempo. Até a hora que você reconhece que precisa dele, você acha que ele se distanciou de você? Foi você que se distanciou dele. Deus continua no mesmo lugar. A distância que você se afastou dele por causa do pecado, por causa da sua mitidez, prepotência, arrogância, autossuficiência, é a mesma distância que você vai ter que voltar para se encontrar com ele. Então, não deixa o caminho ficar muito longo, porque o caminho longo que te afastou de Deus é o caminho longo que você vai ter que voltar para se reconciliar com ele. Então, por isso, conselho que eu te dou, toque de amigo, conselho de parceiro, tá? Se afaste da presença de Deus, não. Se você não tem a presença de Deus na sua vida, convide o Espírito Santo para que faça parte da sua vida, para que faça parte da sua casa, para que faça parte do seu casamento. Quando você acordar, for tomar café, convide o Espírito Santo para fazer parte do seu dia. Se você sai um pouquinho mais tarde para o trabalho, separe o dízimo do seu tempo. Tire 2 horas e 40 minutos. Não é para ficar orando o tempo todo, mas você orou, convidou o Espírito para fazer parte da sua vida, vai tomar café, você vai ver que vai ser uma tranquilidade, uma paz que literalmente excede todo o entendimento.
Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês. Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus conforte o coração de todos nesse momento de pandemia doida aí. E que, literalmente, convidemos o Espírito Santo para fazer parte da nossa vida. Por quê? O vírus está aí. Mas quando Deus faz parte da sua vida, Salmo 91, versículo 10, praga nenhuma chega na tua tenda. Quando você se coloca debaixo das asas do Cordeiro, quando você se coloca debaixo da proteção de Deus, queridos, perigo vem? Vem, mas você não é abalado. Provação vem? Vem, mas você não é abatido. Beleza? Que Deus abençoe a ti e a sua casa e a toda a sua família. Em